Bariloche com crianças, o que fazer e o que evitar. Você está programando aí a sua viagem com seu filho e está com dúvidas sobre o que você de fato pode fazer em Bariloche com seu filho, com seus filhos, o que não dá para fazer lá. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo algumas coisas importantes para que o planejamento da sua viagem seja bem legal, que funcione. Eu já fui 2 vezes com o Davi para a neve, para Bariloche. Então ele foi com 3 anos para lá e foi com 4 anos para lá, deu super certo. E agora 5 anos vão também, né? Porque é uma experiência incrível e acaba que a gente quer sempre voltar, tá? Mas para você querer sempre voltar, precisa dar certo, precisa ser legal para todo mundo. E Bariloche com crianças pode ser uma experiência incrível, como foi para nós, ou extremamente cansativa, dependendo de algumas decisões simples, e para que você tenha a mesma experiência incrível que eu tive. Aqui à direita você vê a foto menor, o Davi com 3 anos, depois a foto do meio é o Davi, já com 4 anos, é a mesma roupa, vocês estão vendo? Só que ele mudou um pouquinho o tamanho, né? E aqui ao lado você vê a Vanice e o Vicente, que o Vicente aqui estava completando 7 anos. Ele é o filho de uma cliente nossa aqui, que fez um roteiro personalizado. Era o sonho, né, dele conhecer a neve e ele conseguiu e foi tudo muito bem. Então aqui a gente tem experiências de várias idades para poder compartilhar com você. E a verdade é que a diferença entre essas duas experiências, né, de ser incrível, de ser horrorosa, está nos detalhes. Então se você está planejando ver a neve com a sua família, esse vídeo vai poupar você de muito estresse, né, e te ajudar a aproveitar de verdade. Inclusive, no final, tá, eu deixei um mini guia gratuito, tá? Ele está aqui na descrição com tudo isso organizado para você. E você aproveita, já vai baixar esse guia para você seguir as nossas dicas e já aproveita, segue as nossas redes sociais para você curtir, compartilhar esse vídeo, inclusive. Tá bom? Bom, muita gente monta o roteiro pensando no que tem que fazer. Sabe? Tem que fazer isso quando for para Bariloche. Mas esquece de adaptar isso ao ritmo da criança. E aí que começam os problemas. Por exemplo, querer fazer vários passeios no mesmo dia. Gente, não dá. Dependendo da idade do seu filho, isso é impraticável. E, inclusive, para o adulto fazer muitas atividades no mesmo dia em lugares frios, se você for a Bariloche no inverno, vai ficar muito cansativo, você não vai aproveitar, tá? Então, na prática, isso nunca funciona bem com criança. Entre se arrumar, colocar a roupa de neve, fazer o deslocamento, aí tem fila, o próprio frio cansa. Então, nisso, metade do dia já foi. Então, a criança cansa, fica irritada e aquele passeio que era para ser incrível, que você passou meses planejando, vira um puro estresse. Então, para que seja alegre, como foi aqui para o Davi, olha, foi super divertida nossas férias. A gente intercalou dias com atividades mais intensas, atividades mais tranquilas. Por exemplo, o sonho dele era fazer esse boneco de neve ali. Então, isso aqui consumiu uma manhã inteira para fazer e foi divertido, a gente riu, foi muito legal, né? No outro dia nós fomos esquiar, então a gente tem que alternar as coisas e só fazer uma programação por dia, tá? Lá em Bariloche, muito legal é fazer atividades que estão disponíveis em Pedras Blancas. Tem atividade para todas as idades, tá? Então você vai selecionar a atividade que é compatível com a idade do seu filho. Por quê? Porque em Pedras Blancas tem lugar, é muito completo, tem atividade de neve que realmente envolve as crianças conforme as idades. Então não é um lugar só bonito, é um lugar divertido de verdade, tá? Então aqui a gente também tem idades diferentes de crianças e inclusive adolescente, que o adolescente muitas vezes está, não quero ir em tal lugar, né? Tá tudo cansado, então assim, tem atividades para todos eles. Agora, um exemplo do que evitar são os passeios muito longos ou distantes, tá? Principalmente com criança pequena. Por exemplo, tem pessoas que montam a base em Bariloche e querem fazer a rota dos 7 lagos num bate e volta. Gente, com criança não dá, não faça, tá? Porque eu fiz com o Davi, mas eu não fiz bate e volta. Nós estávamos em São Martín de los Andes e fizemos a rota dos 7 lagos com o Davi
e chegamos em Bariloche, ficamos ali mais 5 dias. Então, e mesmo assim o Davi ao final dessa viagem já estava cansado, que foi só a ida. Imagina se você tiver que fazer um ida e volta com uma criança, então deslocamento longo em período de frio tende a desgastar. Aqui, ó, eu fazendo a Rota dos 7 Lagos com o Davi. Então, a primeira foto à esquerda, de boa, tranquilo. À direita, ele já estava cansado, queria ficar no colo, já não queria mais fazer foto, não queria fazer mais nada. Isso foi só a viagem de ida. Então, se você quiser fazer a Rota dos 7 Lagos, tiver alugado um carro, por exemplo, inclusive a gente já tem um vídeo sobre aluguel de carro aqui no canal, já entra, que você procura, que eu já tenho tudo isso explicadinho, sobre o aluguel de carro lá. Mas dá certo se você fizer só um trecho, tá bom? Então, aluga o carro e divide a sua hospedagem entre San Martín de los Andes e Bariloche. Um outro erro comum é subestimar o frio, tá? Não é sobre estar frio, é sobre ficar molhado, tá? Sentir o vento e passar horas fora de casa num frio negativo mesmo, tá? Então, se a roupa não for adequada, principalmente se não for impermeável, então não é roupa quentinha, gente. Tem que comprar roupa impermeável. Inclusive, sobre isso, alugar ou comprar, nesse guia que eu coloquei aqui para você na descrição, eu falo sobre a questão da roupa. Então, depois você dá uma olhada lá, tá? Mas a experiência fica muito desconfortável muito rapidamente se a roupa não for impermeável. Por isso que vale a pena investir em roupas certas, porque isso muda completamente o dia, tá? E eu falo, né, como eu falei, como eu disse aqui pra você, isso no guia, e você vai conseguir entender como que é o processo de compra ou aluguel. Agora, falando em estratégia, sabe o que é legal que você pode fazer na sua viagem? Intercalar atividades ao ar livre com momentos indoor, tá? Momentos em lugares fechados. Isso faz bastante diferença. Por exemplo, você pode passar a manhã na neve e à tarde ir para um lugar mais confortável. Lá no centro de Bariloche tem uma chocolateria chamada Rapa Nui. Não tô fazendo merchan para eles, não ganho nada por isso, tá? Mas é muito legal porque lá tem chocolate quente, chocolate, coisas boas para comer. Não é barato, tá, gente? Mas assim, é bem gostoso de comer. E tem uma pista de patinação de gelo lá dentro. Então você faz uma pausa no frio externo, você renova a energia da criança, tá? É bem legal. Ou você pode combinar uma atividade de neve com um chá da tarde, que lá em Bariloche é muito comum, tá? Então aqui, ó, esse é o indoor lá do Rapa Nui, bacaníssimo, vale muito a pena. Então, resumindo para você, o que fazer? Escolher passeios interativos, como atividades de neve, tá? Planejar no máximo um grande passeio por dia, não dois. Intercalar frio com locais fechados e fazer pausas estratégicas. Isso vai reanimar a criança para continuar o dia sem ficar chorosa e atrapalhar a viagem. O que você vai evitar? Excesso de atividade no mesmo dia, longos deslocamentos, não faça isso. Roupa inadequada, tá? E roteiro pensado só para adulto. Gente, viajar com criança precisa ter um pensamento de roteiro para criança, tá? Então, quando você ajusta essas coisas, a viagem muda completamente. Igual aquela foto que eu mostrei da minha viajante lá, a Vanice com o Vicente. Aquela viagem foi feita para eles, tá? Mãe e filho. Tá pensando na característica do Vicente, na característica da Vanice, o orçamento que ela tinha para gastar naquela viagem e o que ele gostava e o que ela gostava. E assim eles fizeram essa viagem. Então você tem que fazer o mesmo na sua, tá? Se você quer mais, tá? Uma organização ainda maior com relação, não só esse mini guia que eu vou deixar aqui gratuito para você, nós temos um guia completo de Bariloche que tem mais informações, né, sobre a programação com crianças, e o que mais os nossos viajantes gostam é essa tabela de atividades por idade, tá? Então, nós temos aqui a primeira, né, de 0 a 1 ano, e a gente dividiu, podem ir ou fazer, vão gostar e os lugares para não levar. Então, por exemplo, de 0 a 1 ano, vai gostar Piedras Blancas, Teleférico Cerro Otto, o Cerro Catedral, Cerro Baio. Não levar, gente, San Martín de los Andes, que eu coloquei, Cerro Tronador. Aqueles passeios de barco não são legais para crianças pequenas, vento é frio, não é legal, eles não vão gostar, vão te estressar, você não vai curtir a viagem. E a gente tem isso para todas as outras idades, então se você tem filhos de idades variadas, enfim, esse roteiro é para você, vai te ajudar demais. Eu também vou deixar o link aqui, caso você queira esse roteiro para você, tá bom? Então a criança aproveita mais, você se estressa menos e a experiência em família realmente acontece, porque no final, né, não é sobre fazer tudo, é sobre viver bem aí cada momento, tá bom? Gostou desse vídeo?
Então já curta aqui esse vídeo e já vai lá nas nossas redes sociais. Tá? Então no Instagram, Próxima Parada 747, no TikTok também, Próxima Parada 747, e aqui no YouTube que você já está acompanhando, é só clicar no sininho e é só clicar em se inscrever que você vai acompanhar outros vídeos aí para você programar a sua viagem com excelência. Um grande beijo para você e até mais, boa viagem!